As cobras são um dos animais mais assustadores do mundo, mas isso não significa que elas sempre saem por cima. Às vezes, essas criaturas escorregadias usam seu peso para se impor, e ao fazer isso, acabam irritando o inimigo errado. Estas são 20 vezes que as cobras mexeram com o oponente errado. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Iguana versus cobras. A primeira da minha lista, honestamente, não deveria ter acontecido da forma como aconteceu. Trata-se de uma jovem iguana que decide tentar escapar de um grupo de cobras que estava se aproximando rapidamente. Ela não deveria ter chance alguma de escapar, mas com determinação e força de vontade, ela conseguiu fugir, até se apertando entre algumas pedras para conseguir chegar à segurança. Agora, claro, a iguana não atacou as cobras como em todos os outros vídeos, mas às vezes a defesa é a melhor ofensiva e a melhor zombaria das habilidades delas. E isso tudo vem do reino das cobras, sendo absolutamente derrotadas por seus oponentes. Número 2. Piton versus leopardo. Agora, desta vez, a culpa é toda da Piton, pois essa grande cobra decidiu, de maneira bastante imprudente, que iria enfrentar um grande leopardo, pensando que seria uma refeição maravilhosa. No entanto, o leopardo estava vivo e mais do que capaz de fazer o que fosse necessário para lidar com a cobra. A luta que esses dois travaram foi bastante intensa, e você pode ver por que o leopardo deu tudo de si para terminar a briga. No final, o leopardo acaba vencendo, mas foi realmente uma surpresa? Para mim, não foi. Número 3. Secretário pássaro versus cobra. Agora, não tenho certeza se ter um pássaro como secretário é uma boa ideia, mas você nunca sabe, né? A espécie conhecida como secretário pássaro é uma das espécies de animais que são perfeitamente adaptadas para matar cobras. E tudo tem a ver com suas pernas. Eles têm pernas muito longas, que não apenas lhes conferem um alcance impressionante, mas também a habilidade de atacar inimigos, como cobras, com um impacto incrível que pode ser fatal. Como você pode ver aqui, o secretário pássaro resolve rapidamente uma cobra real, aquela cobra super mortal de que falei antes. Ele mata com ataques precisos, o que é bem impressionante. Número 4. Mãe gata versus cobra. Um quarteto de mães lutando contra cobras. Você não pode ficar melhor que isso. Desta vez, estamos falando de uma mãe gata que está protegendo seus filhotes de uma cobra que se aproximou demais. Nesse caso, são alguns gatos selvagens que fizeram sua casa em um abrigo de caverna. E a mãe percebeu que a cobra estava chegando e começou a proteger os filhotes. Então a cobra apareceu e a batalha começou. A mãe gata atacou, sibilou, saltou e fez muito mais para garantir que a cobra soubesse que não iria levar seus filhotes naquele dia. A luta foi intensa, com danos de ambos os lados, mas no final, a mãe gata saiu vitoriosa. Número 5. Cães versus cobra. Agora, que tal mais uma história de cachorro? 2 corajosos cães de estimação enfrentaram uma enorme cobra real que se rastejou até o jardim deles. Os destemidos cachorrinhos de 5 anos, chamados Motown e Lenny, saltaram em direção ao réptil mortal e ousaram lutar contra a cobra venenosa. No entanto, para ser justo, eles não estavam fazendo isso para serem criaturas agressivas, mas sim para proteger o seu dono, que estava dentro de casa naquele momento. Na verdade, eles tentaram várias vezes espantar a cobra, mas a cobra simplesmente não se movia. Eventualmente, o dono saiu de casa e chamou os serviços de emergência para remover a cobra, mas poderia ter sido uma história diferente se os cães não estivessem lá. Número 6. Cobras versus louva-a-Deus. Se você fosse informado de que uma cobra teria medo de um inseto, provavelmente responderia que esse inseto teria que ser impressionante, certo? Bem, sim e não. É um inseto impressionante, mas não por seu tamanho, e sim pela sua habilidade. Estou falando, claro, do louva-a-Deus.
Embora as cobras não sejam o item principal do menu de um louva-a-Deus, eles enfrentam cobras sempre que há uma oportunidade. Louva-a-Deus são caçadores formidáveis, mas pacientes, e nunca perdem a chance de se alimentar de um animal como esse. Ainda mais, são mestres do camuflagem e conseguem fazer ataques furtivos nas cobras, usando seus braços para garantir que as mandíbulas da cobra nunca toquem neles. Não pode morrer bem em teoria, pelo menos. E lembre-se que as mantídeos são 1/3 do tamanho da cobra mais comum. Então, para elas matá-las bem, ou até mesmo apenas lutar contra elas, é bastante impressionante de fato. Número 7. Leopardo versus Piton. Normalmente você não imagina uma cobra enfrentando um dos grandes felinos do mundo por vários motivos. Sendo um dos principais, o fato de que a maioria dos grandes felinos tem uma vantagem de tamanho sobre as cobras, e as cobras não são exatamente o prato principal do cardápio deles. Mas às vezes, se a refeição está disponível e é grátis, a verdadeira pergunta é: por que não? Como aconteceu com essa Piton e o leopardo? E para o crédito da cobra, ela honestamente não iniciou a briga. Foi o leopardo que simplesmente se deparou com a criatura enquanto ela descansava ou até mesmo se bronzeava. Como você pode perceber, o leopardo fica curioso a princípio sobre o que fazer com ela e, eventualmente, decide que quer comê-la. Depois de brincar um pouco com a cobra, vai direto para a cabeça e literalmente arrasta a Piton para sua destruição. Crianças, é por isso que vocês não devem mexer com os grandes felinos, porque eles mordem. Número 8. Cobra versus corvos. Aqui temos uma mistura das duas últimas situações, porque agora estou falando de outro time, mas desta vez com aves. Nesta situação, temos uma cobra pequena que, infelizmente, atraiu a atenção de não um, mas 2 pássaros. E neste caso, é uma dupla de corvos. Isso por si só significaria o fim para a cobra, mas felizmente para ela, ao menos no curto prazo, consegue combater os pássaros de várias maneiras, sendo uma delas a de atacar, garantindo que eles não consigam se elevar completamente, o que significaria sua destruição. No entanto, os pássaros são inteligentes e conseguem usar uma tática de equipe para enfrentar a cobra, um de cada vez, garantindo que possam se manter próximos, mas também que a cobra não consiga fugir. Isso cria uma grande situação em que a cobra está em desvantagem. Uma cobra muito menor em uma área aberta, sem esconderijos, e contra 2 corvos muito famintos e determinados. Número 9. Pica-pau contra cobra. Aqui está outro confronto que você provavelmente não imaginaria que aconteceria. Sim, cobras às vezes vivem em árvores e algumas até caçam pássaros para se alimentar. Mas você não pensa que essas duas criaturas iriam realmente batalhar uma contra a outra. No entanto, neste caso, o pica-pau em questão é uma mãe, então 3 é companhia, e esta em particular. A cobra, uma cobra puffin de barriga amarela, saiu de um buraco na árvore onde o pica-pau estava hospedado para pegar seus ovos. Agora, naturalmente, a mãe pica-pau não vai permitir isso, a menos que você ache que essa mãe está em desvantagem. E não está tanto assim, pois lembre-se de que o bico de um pica-pau está constantemente pressionado contra a madeira dura das árvores para fazer um buraco para viver. Então, perfurar a carne de uma cobra, bem, isso é honestamente bem fácil, ou pelo menos seria se a cobra fosse facilmente dominada. Em vez disso, a mãe pica-pau foi mordida várias vezes, caiu da árvore, mas se levantou novamente para defender seus filhotes. Isso é amor e dedicação, senhoras e senhores. Número 10. Cães contra cobra real. Se você for classificar algumas das cobras do mundo, a cobra real é facilmente uma das mais mortais e conhecidas. Elas são grandes e venenosas, e se mordessem um ser humano, poderiam matá-lo 20 vezes. Aliás, elas poderiam derrubar um elefante com sua mordida. Então, você pensaria que qualquer animal que fosse estúpido o suficiente para tentar lutar contra uma dessas cobras? Bem, sim, eles tentariam. Mas há uma brecha nisso. Por que lutar contra a cobra uma a uma?
quando você pode enfrentá-la com seu bando. E é exatamente isso que alguns cães fizeram, usando a mentalidade de bando para trabalhar em equipe e contornar os perigos imediatos da cobra real, a fim de ensinar uma lição. Principalmente, um cão distraía a cobra enquanto o outro dava uma mordida nela. E como você pode ver, essa é uma cobra muito longa, então os cães conseguem se aproximar dela e realmente arrastá-la pelo chão para conseguir concluir o objetivo. Agora, dou crédito à cobra, porque ela consegue resistir aos ataques e tentar contra-atacar. Mas os cães realmente têm a situação sob controle nesse dia. Você raramente vê esse tipo de tática contra cobras, pois elas são predadoras de emboscada, então é revigorante ver que, às vezes, táticas podem vencer o dia. Número 11. Esquilo-mãe versus cobra. Estou fazendo a sequência aqui porque temos outra mãe tentando defender seus filhotes de um predador feroz, e neste caso, é uma cobra contra uma mãe esquilo. Mas não é um confronto que favorece a mãe esquilo, se me permitem ser honesto. Mas a mãe se importa com isso? Bem, nem um pouco. Seus filhos estão em risco, e ela não só enfrenta a cobra, mas a enfrenta por todo o lugar. Eles brigam em áreas abertas, brigam na linha das árvores, a mãe usa seu rabo para tentar ganhar uma vantagem, emprega seus reflexos rápidos como relâmpagos para evitar os ataques da cobra. E tudo isso é uma coisa linda de se ver. A única parte ruim aqui é que uma pessoa estava filmando tudo e não foi ajudar o esquilo que estava em apuros. Mulher, saia daí e ajude. Mas não. Tudo o que essa pessoa pôde fazer foi apenas elogiar a mãe esquilo depois do ocorrido. Já fez isso antes, obviamente. Sim, falando sobre como o amor de uma mãe é ilimitado e nunca se apaga até o último suspiro, e que isso explica a força de uma mãe esquilo enfrentando uma cobra poderosa. Bem, sim, é incrível. Mas até uma mãe sabe quando pedir ajuda, então vá lá e ajude-a, mesmo que seja só jogando uma pedra na cobra para desviar a atenção dela, para que o esquilo consiga escapar com seus filhotes. Sabe, toda ajuda conta. Estamos um pouco demais envolvidos nisso? Não, não estamos. Número 12. Taipan costeiro versus rã. Agora, se você conhece as espécies de cobras, sabe que o taipan costeiro é facilmente uma das cobras mais venenosas do mundo hoje. Seu veneno é tão forte que uma única mordida pode, de fato, matá-lo em um dia. E por isso seria compreensível pensar que poucas, mas poderosas criaturas do reino animal poderiam derrubar um ser tão venenoso. Em vez disso, essa é a história de como uma foi vencida e depois comida por uma rã árvore verde, e não estou inventando isso. Como o capturador de cobras de Queensland, Jamie Chappell, pode atestar e provar, ele encontrou uma rã que estava comendo um taipan costeiro. Não sei como ela conseguiu pegar a cobra, mas não só a comeu, como a devorou a ponto de Chappell encontrá-la, e a cabeça da cobra ainda estava pendurada na boca dela. Isso mesmo, a taipan viva estava sendo comida pela rã. E você podia perceber que ele sabia que a cobra estava viva porque ela se movia dentro do estômago da rã. Agora, isso pode explicar por que a cabeça não foi comida. Ela não queria se agarrar às entranhas. E todos achavam que as rãs eram criaturas apenas boas e gentis? Pois é, errados. Número 13. Cascavel contra Rex. Agora, se você cutucar o urso e ele vier atrás de você, bem, foi exatamente isso que aconteceu quando algumas cascavéis decidiram mexer com um lagarto que algumas pessoas chamaram de Rex. Porque, neste vídeo, vemos várias cascavéis provocando uns lagartos bem grandes e então elas saem correndo achando que nada vai acontecer com elas. Ah, essas cobras iludidas, se o reino animal funcionasse dessa forma. Mas, infelizmente para elas, não funciona. Porque não apenas os lagartos, Dino e Rex, saíram em busca das cascavéis, mas o Rex as encontrou e as devorou todas. A cascavel não ficou nada feliz. Isso mesmo, o lagarto foi como um buffet livre e começou a devorar as cascavéis como se fossem nada. Veja só com que facilidade esse lagarto está comendo elas.
Isso não é só estranho, é errado. E ainda assim, pode apostar que o Rex está se divertindo muito enquanto come a refeição mais deliciosa que ele já teve, porque a vingança... Bem, é um prato que se serve frio, ou, neste caso, de sangue frio, porque tanto as cobras quanto os lagartos são de sangue frio. Bem, vou seguir. O ponto aqui é que isso é algo que você não vê, a menos que esteja procurando, porque, embora as cobras sejam comumente comidas, não é dessa forma tão fácil. O pior de tudo, bem, isso pode ser que esses lagartos provavelmente nunca mais terão uma refeição tão boa quanto aquela. Número 14. Cobra versus galinha-mãe. Note as palavras que eu coloquei aí. Não galinha, mas galinha-mãe. Porque, como todos nós sabemos, quando se trata de uma mãe protegendo os filhos que ama, ela fará qualquer coisa por eles, até liberar uma parte de si mesma que ela nunca soubera que existia para cumprir a missão. Surge então a galinha-mãe que está ao lado dos seus pintinhos, quando uma cobra venenosa aparece. Normalmente, isso seria um alvo fácil para a cobra, porque tudo o que ela precisa fazer é morder a galinha-mãe, infectando-a com seu veneno, e então os filhotes estão ali para serem capturados. Mas em vez disso, a galinha-mãe fica completamente enfurecida e, como você pode ver, faz de tudo para proteger seus filhotes da cobra. E, sinceramente, é uma cena impressionante. A mãe acerta a cobra várias vezes e faz muito barulho com suas asas, não desistindo até que a cobra saia de suas vidas. Quem já jogou The Legend of Zelda sabe que você não deve mexer com pássaros, mas isso leva a situação a um novo nível de incrível, porque em vez de apenas deixar as coisas acontecerem, a galinha-mãe agiu por instinto puro, quase com um instinto assassino. E essa cobra provavelmente nunca mais apareceu perto dela, ou, muito provavelmente, nunca mais apareceu perto de qualquer outra galinha. Número 15. Piton, texugo do mel e chacais. Sim, há uma combinação de criaturas que você realmente não quer encontrar em um beco escuro. A piton poderia esmagá-lo até a morte. Dependendo de seu tamanho, os chacais poderiam limpar seus ossos. E como todos sabemos, o texugo do mel não se importa. Agora, como tudo isso aconteceu é bem interessante, porque como você pode ver no vídeo, uma piton e uma grande prendeu um texugo do mel e estava tentando matá-lo. Mas então um chacal aparece e realmente ajuda a salvar o texugo do python, o que não era esperado, mas aconteceu. Eventualmente, o texugo conseguiu se libertar e os dois começaram a atacar a piton juntos. Tudo bem até aí, certo? Bem, no começo sim, porque com a ajuda de outro chacal, eles conseguiram surpreender a piton e eventualmente matá-la. Vai, time! Mas então o texugo do mel vira contra os chacais, decidindo que ele queria a refeição e que ninguém mais iria comê-la. Lembre-se de que os chacais salvaram a vida do texugo e ele estava mais do que feliz em contar com a ajuda deles para matar a piton, mas quando chegou a hora de comer, ele não queria mais saber deles. Sim, eu sei que o vídeo deveria ser sobre a cobra, mas isso é mais importante. Isso é sobre justiça, dignidade e agradecer àqueles que vêm em seu momento de ajuda. Mas, de novo, o texugo do mel não se importa. O texugo do mel não dá a mínima, e você já sabe o resto. Número 16. Gato do deserto versus cobra do deserto. Uma das coisas mais interessantes sobre as cobras é que elas não estão apenas por todo o mundo, mas também estão em vários biomas e habitats. Você as encontrará em pradarias, florestas, selvas, até na água e, claro, em áreas áridas como o deserto. Essas cobras são muitas vezes as mais mortais, pois possuem veneno e uma habilidade de ataque rápido que as permite sobreviver nessas condições extremas. O problema é que elas precisam saber contra quem estão lutando para sobreviver, e essa cobra definitivamente não sabia, pois não enfrentou uma criatura pequena, mas sim um gato do deserto. Sim, esse gato simplesmente se aproximou de uma cobra do deserto, e a batalha que se seguiu foi intensa. Número 17. Cobra contra porquinho da Índia. Para ser claro, embora as cobras sejam predadores absolutamente incríveis,
com um senso apurado que muitas vezes deixa os humanos para trás, isso não significa que elas sejam as criaturas mais inteligentes do reino animal. Afinal, essa lista toda é baseada no fato de que as cobras têm o mau hábito de lutar contra adversários que não são exatamente o melhor confronto para elas. E às vezes, elas levam isso a um nível ainda mais alto, comendo coisas que realmente não deveriam. Como revela o título desta entrada, seria uma cobra contra um porquinho da Índia. Sim, uma cobra decidiu um dia que queria se alimentar de um porquinho da Índia. Mas não qualquer porquinho da Índia. Ela foi atrás de uma refeição completa e comeu um que pesava 14 quilos. Isso mesmo, ela engoliu um porquinho da Índia de 14 quilos para poder digeri-lo ao longo do tempo, como a maioria das cobras faz quando mata sua presa. Mas claro, a piada estava na cobra, porque embora ela tenha sido capaz de engolir aquela criatura e fazer com que ela descesse por seu corpo, acabou recebendo a vingança que merecia, fazendo a cobra não só inchar, mas também ficar cheia de dor. Pior, talvez, seja o fato de que alguém encontrou essa cobra em estado de inchaço e começou a contar para as pessoas sobre isso. Assim, eles acrescentaram a humilhação da cobra, tirando fotos e vídeos e postando online. Mas na hora, eles não sabiam o que ela havia feito. Alguns dias após a refeição, a cobra realmente morreu, provavelmente pela dor e agonia em que estava. E quando as pessoas a abriram, revelaram o porquinho da Índia dentro e suas agulhas enterradas no corpo da cobra. Em animais, assim como nos humanos, você realmente precisa cuidar do que come. Número 18. Mangusto versus cobra do cabo. Quando você pensa em rivalidades no mundo animal, aquelas que são verdadeiramente disputas intensas, inimigos que querem arrancar pedaços uns dos outros, você provavelmente pensa em cães e gatos, insetos contra aves, e assim por diante. Mas, indiscutivelmente, uma das maiores rivalidades na natureza é entre um mangusto e uma cobra. E este clipe em particular, de um enfrentando uma cobra, é uma peça-chave de evidência de por que essa rivalidade é tão feroz. Como você pode ver, no início não há muita ação acontecendo, enquanto o mangusto apenas aproveita o seu passeio. Mas então ele entra em uma casa e se encontra encarando uma cobra do cabo. O que segue é um confronto intenso que rivaliza com qualquer coisa mostrada no Discovery Channel ou Animal Planet, porque esses dois inimigos naturais se enfrentam com uma intensidade feroz e uma calma impressionante. Sério, apenas observe como a batalha vai e volta, com cada lado não apenas acertando o outro, mas também se adaptando à situação. O mangusto, em particular, é capaz não apenas de ler os ataques da cobra, mas de se aproximar em alguns momentos e quase provocá-la a atacar. E então, a cobra ataca, mas o mangusto não tem medo. E mesmo quando ele se afasta um pouco, é só para se colocar em uma posição melhor para a luta. Isso não é apenas intenso, é também muito impressionante. A única coisa que poderia ter sido melhor é se o mangusto tivesse ouvido seu mestre e ido para a posição mais alta. Número 19. Ratos canguru versus cascavéis. Aqui está outra coisa que você provavelmente não diria muito na vida real. Ratos canguru. Sim, eu vou dizer novamente para garantir, ratos canguru. Agora não estou muito certo do que fazer com tudo isso, mas vou continuar. Se você acha que esses ratos têm genes de canguru e, portanto, são boxeadores experientes, bem, você estaria errado. Mas se você acha que são ratos com patas traseiras e pés enormes, capazes de literalmente dar um chute tão forte em uma cascavel que ela nem consegue te pegar, aí sim você está no caminho certo. Na verdade, a capacidade de fazer isso com cobras é aparentemente algo muito importante na Califórnia. Os ratos canguru podem reagir rapidamente e frequentemente conseguem saltar para longe da cobra, fazendo com que a serpente morda nada além de poeira, enquanto o rato canguru dispara de 7 a 8 vezes o comprimento do seu corpo para o alto. Eles estudaram o poder dessas patas de rato e os resultados foram impressionantes. Os ratos podem reagir em tempos impressionantemente rápidos
e podem dar um chute na cabeça de uma cascavel com tanta força que a lançam em uma direção completamente diferente. Isso é um exemplo perfeito de evolução em ação, porque na maioria das vezes, um rato. Literalmente o almoço favorito de uma cobra, elas não são exatamente feitas para ir e lutar de volta sem ajuda séria ou infectar a cobra com uma doença, mas aqui, os ratos desenvolveram pernas que permitiriam que eles se defendessem e fizessem isso de maneira muito eficaz. Para ser claro, eu ainda acho que os ratos são a praga da terra, mas nesta instância particular, bem, parabéns para eles. Número 20. Cobra versus tartaruga. A frase, essa cobra mexeu com a tartaruga errada, não é algo que você costuma ouvir todos os dias. Principalmente porque, quando você pensa em tartarugas, não as imagina como agressoras. Você pensa nelas mais como seres defensivos, já que usam suas conchas para se proteger de predadores e garantir sua sobrevivência. Mas, como essa cobra descobriria, o fato de uma tartaruga estar dentro da sua concha não significa que ela seja indefesa. Nesse ataque em particular, uma cobra encontrou uma tartaruga em sua concha e pensou, de certa forma, corretamente, que teria uma refeição fácil. E se você pensar na maneira como uma tartaruga se esconde dentro de sua concha, a cobra estava certa. A concha estava completamente retraída, e o corpo da cobra poderia facilmente se infiltrar na concha, o que foi exatamente o que ela fez. Mas o problema aqui foi que a tartaruga não deixou barato. No momento em que a cobra colocou a cabeça dentro da concha, foi mordida. Não apenas mordida, mas mordida com tanta força que a cobra teve uma reação violenta, com seu corpo literalmente se contorcendo em dor. Apesar de cobras não gritarem. Ou será que gritam? Talvez essa seja uma questão para outro momento. A cobra conseguiu fugir, mas como você pode ver, ela literalmente saiu em alta velocidade, pois não queria mais saber daquela tartaruga. Então, permita que isso sirva de referência não só para você, cobras que estão assistindo, e vocês sabem quem são, mas para todos os outros também. Só porque você está em modo defensivo, não significa que não possa atacar. Você saberia disso se tivesse jogado comigo no Yu-Gi-Oh! Agora é a sua vez, cobra. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!